Ventilador Delta Premium não dá sinal de resistência no multímetro, tá? Tá em 200 ohms aqui, ele não dá sinal de resistência, ok? Esse ventilador aqui, ele pertence a esse estabelecimento e ele foi dado como queimado. Porém, como o eletricista que geralmente atua aqui, ele não realiza manutenções, ele só realiza troca e instalação, ele foi dado como queimado, tá? E nesse vídeo aqui eu vou fazer todos os testes, vou abrir o motor, vou olhar para poder fazer o diagnóstico, né? E constatar se ele está queimado, se foi algum fio que rompeu, alguma coisa do gênero, tá? Para poder realmente dar aqui pro pessoal daqui o que realmente aconteceu com esse ventilador, tá? E evitar, né, que o próximo que for instalado nesse lugar aconteça, tá? Então fiquem aí. Eu só espero encarecidamente, tá, que esse ventilador aqui, que é típico dessa marca, tenha um comutador de tensão eletrônico aqui dentro, tá? O que seria esse comutador, para quem não conhece, tá? Geralmente, certos modelos da Delta, o motor dele, ele é um motor 115 volts. Então, o que acontece, o que eles fazem para esse motor ser ligado em 220? Como esse motor ele é totalmente fechado em 115, ou 110, 127, tanto faz, eles colocam um comutador eletrônico no lugar do seletor de tensão, tá? E é ele que faz essa inversão, tá? De 220 para 110. E esse comutador ele queima, porque ele é um sistema eletrônico. E o que acontece? Quando isso daqui queima, eu não vejo vantagem, tá, em estar arrumando. Por quê? Porque esse comutador, ele é caro, tá? O menor preço que eu já vi ele foi por R$50, cara. Isso lá no Mercado Livre, mas tem por 80, 90, já vi por esses valores. Sem falar que tu tem que encomendar, tá? E não compensa, a não ser que a região que tu mora seja a tensão de 115 volts, 110, 127. Que aí é só tu tirar esse comutador e fazer a ligação direta e tá tudo resolvido. Mas quando a tensão regional é 220, a coisa complica, tá? E aí não vale a pena. Realizei a desmontagem aqui da gaiola e da hélice, tá? Aqui eu já posso dar uma olhada melhor. Que é o seguinte, primeiro, o motor tá girando suave, tá? Não está travado, que já é um sinal bom, no caso, né? O motor pesou, travou aqui no rolamento, né, na bucha, é motivo para queima. Outra coisa aqui, ó, as bobinas, tá? As bobinas, vocês podem ver, não tem nada de queimado aparente aqui, tá? Nada queimado. E também não aparenta cheiro de queimado. Bom, então para finalizar aqui o vídeo, tá? O problema desse motor aqui eu já solucionei, especialmente, tá? Eu desmontei todo ele, tá? Olhei tudo que é principal, tá tudo ok. A bobina, inclusive, tá muito bonita, tá? Não tá queimada, não tá preteada, nem nada, não tá com cheiro, inclusive, tá? É uma bobina nova, inclusive. E eu vi toda essa situação aqui, e o motor não dando sinal. A primeira coisa que eu fui olhar foi o fusível térmico, isso aqui, tá? Que normalmente quando o motor superaquece, geralmente pode ser por capacitor, e sem falar que eu não mostrei aqui no vídeo, mas a hélice desse ventilador estava enroscada com barbante, isso pode ter travado, e aí eu imaginei que isso fez com que o motor parasse, ou forçasse muito mais que o normal, e por segurança ele parou. Ele abriu, né? Geralmente alguns desses protetores, quando eles esfriam, eles voltam ao normal, tá? Mas outros não, tá? E é isso que eu olhei, mas tava bom, tava tudo ok nele e nada. Então o que eu fiz, cara? Então eu peguei cada fio desse, o azul e o marrom, né?
e comecei a fazer teste de continuidade aqui em cima, tá? E esses dois aqui, ó, esse daqui é o do neutro e esse daqui é o do fase, eles usam esses conectores de torção. Eu tirei e eu fui fazendo, né, o teste de continuidade com o multímetro, tá? A fase deu continuidade, mas o neutro não dava. E aí quando eu fazia a medição aqui nos dois, eu conseguia ter a leitura da resistência das bobinas do motor. E aí o diagnóstico foi que o fio neutro está interrompido. Agora é só eu tirar esse fio preto aqui, essa capa preta, e ver onde é que ele está interrompido. E aí por fim no diagnóstico, né? Menos mal que o ventilador aqui ele já foi dado como queimado, né? Ia para o lixo e eu aqui já livrei aí do pessoal que tem um gasto, né? Então às vezes uma coisa simples assim, né, pode resultar, né, no descarte do aparelho desses. Aqui ó, só fazendo uma última observação, tá? Já estou com ele montado aqui, já troquei o cabo aqui dele. Eu tinha mencionado sobre um modelo da Delta Premium que vinha com comutador dentro, tá? Esse daqui não é aquele modelo, tá? Esse aqui é o modelo novo do Delta. Usa um capacitor de 6, tem um motor de 170 watts em 220 e é um motor muito bom, tá? É um ventilador muito bom. Andei mexendo um pouco nele aqui, gostei muito, porque realmente aquele modelo que eu citei ele antes, cara, ele é uma encrenca. Porque é uma peça eletrônica e quem conhece sabe que eletrônico queima, dá problema e é caro para arrumar, tá? E sem falar que em ventiladores assim, não tem a menor necessidade de ter uma coisa dessas, tá? Pelo menos no meu ponto de vista não tem necessidade. O motor com as duas conexões ali de tensão já está mais que suficiente, tá? Não está inventando moda e está encarecendo aí o produto, tá? Mas era isso. Ó, eu tô com outro Delta Premium aqui, do mesmo modelo, com a mesma situação. Parou de funcionar. Foi dado como queimado. Mesmo modelo. Ó, eu nem desmontei nada, nem desmontei a caixa oscilante, capacitor, a carenagem aqui da bobina. Não mexi em nada, já fui direto no ponto. Ele não dava resposta aqui na ponta dele, tá? Ele não dava resposta nenhuma. E eu fui direto aqui, ó, as conexões direto do motor, tá? Que esses dois aqui que estão no meu dedo, eles têm um conector de torção, tá? Que é onde fica o neutro e a fase, tá? E aqui eu já fui com a ponta de prova do multímetro e ele já deu a resistência total. A mesma causa do outro, tá? Fio arrebentou. E aí com o fio arrebentado ele abre o circuito e ele desliga, tá? Eu não tinha falado ali no outro ventilador o que gera essa situação, tá? Isso daí é má instalação do equipamento, tá? Porque o que acontece? O fio, ele não vai arrebentar assim do nada, tá? Simplesmente arrebentou, não. A não ser que alguém vai ali e corte, tá? Mas não foi o caso disso daqui. O que acontece? Esses ventiladores de parede, que tem caixa, como a maioria, caixa oscilante, o que é o motor oscilante? É o motor que o eixo dele, né? Além de transmitir energia mecânica para a hélice, ele transmite energia mecânica para a caixa de engrenagem oscilante que movimenta o ventilador de um lado para o outro para distribuir o vento no ambiente. Isso se chama oscilação. Então o que acontece? O ventilador está na parede, está lá oscilando de um lado para o outro, tranquilo, só que ele é ligado por um fio. Ele não funciona via bateria nem Wi-Fi, tá? Então esse fio está conectado com uma fonte de energia, uma tomada ou direto na rede, que seja, no dimmer, né? E quando o ventilador ele se movimenta para um lado, ele puxa esse fio, ele estica mais do que para o outro. E aí o que acontece? Se o fio ele tiver mais tensionado do que folgado, ele vai sempre ir forçando esse fio. E uma hora ele arrebenta. E isso é perigoso, porque aqui nesse caso arrebentou o fio de neutro, poderia ser o da fase também, abriu o circuito e o ventilador parou de funcionar, não deu mais sinal de vida. Mas isso pode acontecer de arrebentar os dois fios aqui dentro e gerar um curto-circuito
que pode vir a ocorrer um acidente, um incêndio, no caso. E nesses tempos de muito calor que a gente tem vivido, esses ventiladores funcionam quase 24 horas por dia, dependendo de onde eles estão situados, tá? E normalmente, quando eles incendeiam, ninguém vê. Quem trabalha, quem convive com esses ventiladores, sabe que eles são totalmente inflamáveis. Se eles não incendiarem por curto-circuito direto na bobina, vai ser direto pelo fio. E eles incendeiam mesmo, tá? E pode gerar uma fatalidade. Então preste atenção nisso daqui. Sempre que for instalar esse ventilador, deixe o fio com folga, tá? Antes folga do que eu acabei de dizer antes, tá? Então é isso. Esse foi o vídeo, tá? Espero ter ajudado.